Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje a gente quer falar o quê? Tem uma série. A gente tem muitas séries, mas tem Sim, uma que a gente gosta muito, que é A Nunca Te Li, Sempre Te Amei. Como bons acumuladores de livro que somos, a gente tem muitos e muitos livros na nossa estante que a gente compra com aquela certeza de que vai adorar, né? Porque alguém indicou, porque a capa é bonita, porque a edição é boa, porque a tradução é da hora. N motivos. E vem com aquela sensaçãozinha, aquele quentinho no coração de, pô, vou comprar porque esse aqui eu vou amar. sim. Então é isso. Eu acho que você, como eu, tem vários na sua estante que você tem essa. Você comprou por essa sensação, né? Assim, não são vários, né? Qualquer vários, A né? maioria? São vários que são É, então. projetos, né? São grandes projetos, assim. Você tem É. grandes expectativas e depositam uma grande energia pensando naqueles livros, né? Não são coisas É. simples. É qualquer coisinha. E é isso, né? A gente já falou aqui que nós somos leitores também de... A gente não lê só uma coisa, né? A gente lê só um tipo de livro ou só uma literatura específica, né? A gente lê de tudo. E isso às vezes leva, assim, a ler muita coisa ruim, mas a ter grandes expectativas porque a gente acha bom, né? Claro. Quando eu pego um livro que eu nunca ouvi falar antes, que eu, pô, comprei pela capa, eu não tenho uma expectativa muito grande. Mas tem aquele livro que, pô, alguém me recomendou, alguém que eu respeito gosta, aí você já pega com aquela sensação de, pô, esse é pra mim. E é isso que a gente vai falar hoje. Nunca te li, sempre te amei. Vamos nessa. Certo? Certo, mais Quer que certo. começar? Posso começar. O primeiro autor, classicão francês, cara, noveleiro, que é Alexandre Dumas. Grande do Mar. Grande Muito bom. Dumas. Você nunca leu um do Mar? Nunca li, cara. Tipo assim, o que eu Mas já li novelão mesmo, né? é Pastelão mesmo, né? o que eu, assim, já folheei, já li trechos, Uhum. né, participando de alguns cursos, já vi resenha, enfim. E sempre ficou aquela curiosidade. Eu devo ter uns 3 ou 4 livros dele aqui, só por rolhocão, né? Hum. Os Três Mosqueteiros, 20 anos depois, Clássica. Boa. né? E a Zahar, eu acho que faz um trabalho muito interessante com publicações contínuas da obra do Dumas, que é gigante. Uhum. Só que eu simplesmente nunca li nada do cara, pô. O que eu li de Vitor Hugo, eu não li de Alexandre Dumas. Mas não se fala tanto assim de Dumas também não, né? Eu acho que... Tô pensando aqui... Na verdade, explodiu no Twitter recentemente O Conde de Monte Cristo. Tá todo Hum, mundo lendo pela primeira vez. Esse eu também não li. E tá todo mundo falando desse livro. É um livro perfeito, um dos melhores livros que eu já li na vida. Porque é um catatauzinho, né? Acho que é mil e tantas páginas. Porque ele também ganhava, pelo que eu vi, ele ganhava também, como Dickens. Acho que ele ganhava por página. Então os caras isso. escreviam ad infinito. Uhum. E aí você tem os catatauzinhos da época. Mas fora isso, vai, tirando. Eu não ouço falar dele já fazia um tempo, hein? Você fez um resgate bom agora. Pô, tipo assim, é, a Zahar, principalmente, tem essa questão com a publicação dele, que é bem Uhum. contínua, bem marcada no tempo. Ou republicação, né? Vira e mexe, eles estão fazendo edições novas e tal, dando uma É. reestilizada. Mas ele realmente não é muito comentado. Não. Se você for pegar, assim, em relação à estilística do romance, essa parada toda, ele é um dos caras que, pô, encabeçam aí a literatura ocidental, a literatura europeia do século XIX ali, Sim, né? Com, justo. com toda a questão social que ele abrange, tipo assim, inspirou N outras mídias além da literatura, Exatamente. né? Então é uma Ah, parada que é até esquisito ele não tá circulando tanto como um concordo. cara muito lido, muito resenhado. E boa chamada da Zahar, porque eles têm feito um trabalho muito, com clássicos no geral, eles têm feito um trabalho muito bonito de edições comentadas né, toda bem trabalhada, assim, não é só a capa dura, mas assim, é tudo bem pensado, assim, e realmente, eles têm uma coleção belíssima, muito Lindo, bom. lindo, lindo. Pois muito bem, o meu livro, primeiro que eu nunca te li, sempre te chamei, é um David Mitchell, que é um autor que eu já ouvi falar demais, mas eu nunca li, que é Os Mil Outonos, de Jacob de Zoet, não dá pra ver, eu acho, de Zoet, ou Zoe, não sei como fala, que que se passa no Japão, no século passado. E primeiro, eu acho essa capa belíssima. Esse aqui podia estar nos meus livros lindos, porque esse aqui eu comprei pela capa e depois eu me interessei pela história. Aí, isso me Bonitão. acontece às vezes, tá? Eu sou dessas.
E eu fiquei interessada nesse aqui quando eu tava lendo Shogun, que também falava de um Japão antigão e tal, e eu tava adorando Shogun, e eu tava trabalhando com a Laís, né, do Cebolar, pra fazer toda a minha coleção do Clavel, e aí caí nesse alguém comentando outros livros que falam do Japão antigo e tal, e aí esse aqui imediatamente veio pra minha lista. E aí, como é um assunto que eu gosto bastante, que eu gosto muito da história do Japão antigo, assim. Antes das grandes guerras, o Japão contemporâneo é um Japão complicado da gente acompanhar. Mas o Japão antigo tem uma história muito rica, né? Muito bonita, às vezes. Sim. Então, tudo que eu gostei de ver os portugueses tomando o cu em Shogun, eu tô sentindo que eu vou gostar desse aqui também. Então, eu tenho grandes expectativas. Mas é um catatauzinho também, 560 páginas. É razoável. Não é um Conde de Monte Cristo, mas dá Sim. pra catar. Ele tem um outro livro, acho que é Cloud Atlas, né? Acho que é o mais famoso dele. É o mais Esse Cláudio. famoso, que eu Que acho virou que filme também. virou filme, e a É. edição dele vinha numa capa, era toda estilizada também, e é difícil É? porque ele é um autor companhia das letras normalmente, né? A companhia das letras que compra os Esse aqui direitos é. dele. É isso mesmo. E é difícil a Companhia das Letras fazer essas edições mais trabalhadas assim, mas essa edição de Atlas das Nuvens, né, Cloud Atlas, Uhum. é bem trabalhadona, teve um hype enorme na época. Isso foi quando a gente começou o podcast, tipo, 2018, É. 2019. Mas Esse é o mais famoso dele, eu acho. famosão também. Mas aí, Interessante, autor como eu não interessante. sigo o hype, porque a É, gente é do contra, a gente é da sarjeta, isso, então sempre. peguei outro. Enfim, tendo dito isso, o que mais você tem na lista? Outro autor, esse eu já comecei a ler algumas vezes, mas Uhum. nunca dei continuidade. Acho que eu nunca me Tá. senti exatamente preparado para conseguir lidar com algumas questões da própria mecânica dele. É o Marcel Proust com o, Hum. né, o Tempo Perdido, né? Nossa, mas você tá realmente bem francês, né? Eu, calma que vai acabar, vai acabar. Ah, é só esses dois? São só esses dois. Achei que você ia fazer temático hoje, pô. Quase, dava para ser legal. Eu tenho certeza. Eu imagino que dê pra Mas ser aí eu dei legal. uma variada. Na última hora eu dei Boa. uma variada. Boa. Mas Em Busca do Tempo Perdido é tipo aquele clássico da vida toda, né? Que todo mundo fala. Eu já comecei, É. já cheguei até o segundo livro, mas eu não lembro muita coisa porque nas épocas que eu peguei pra ler foram épocas em que eu realmente não conseguia me, me satisfazer com aquela mecânica comezinha de vila, aquelas coisas Uhum. psicológicas e da pequena sociedade que ali se encaminhava. Mas hoje eu tô me sentindo mais encorajado, assim. São coisas que têm me interessado mais. E tô no caminho, tô num processo, né? É o Devagar eu que chego. importa. Devagar eu chego, E é um, mas. é um livro que precisa de dedicação também, né? Ele é bem Exato. contemplativo. Eu li algumas páginas também, nunca terminei. E definitivamente acho que eu nunca passei da página 50. Que é isso, você precisa se dedicar ao livro. Exato. Não, E nem sempre você tá na vibe também, né? De sentar ali, de você pega estudar. uma sequência de 7 livros em que tem parágrafos que É, duram 20, 30 páginas também, né? Então, exato, é. às Aí é vezes. exaustivo um pouco, é. Sim. Eu vou falar de um chinês e a Idade do Ouro, do Wang Xiaobo. Espero que eu esteja falando certo, perdão a todos aí que são fluentes. Mas essa aqui é a primeira tradução em português da obra dele, e esse livro é uma sátira da Revolução Cultural. E eu tenho tentado encontrar livros que falem mais, né, que sejam mais sátira, que sejam mais engraçados. Eu não tenho muita literatura com humor, muito difícil achar. Normalmente o humor é secundário, né? Às vezes é engraçado porque a cena é engraçada, mas não é o tom do livro, né? E aí, quando eu vi que esse aqui era uma sátira, escrito dessa forma, eu achei divertido a ideia. Então, peguei esse aqui e saiu pela Tordesilhas, que é uma editora que a gente também não costuma comentar tanto aqui, eu acho. Mas vale a pena ficar de olho, eles estão buscando umas coisas bem diferenciadas, viu? Bem Boa legal, de editora. verdade. Boa editora. É, Por falar em muito bom. chinês com humor, saiu um pela Hum, Record agora sobre, acho que um motoboy ou alguma coisa sobre Uber. A capa é vermelha. eu vou procurar. Não é difícil, né? Autor chinês, capa vermelha, editora É, Record. ajudou, Mas tá? Pode parece deixar. ser meio que na mesma pegada, fazendo uma ironia dessa contemporaneidade
chinesa, né? E tudo mais. Questões Legal. de trabalho e tal. Então, Gosto, vai na gosto. mesma Eu pegada. tô gostando de buscar umas coisas assim. Eu vou procurar esse daí, com certeza. Como, como esse É. podcast é ensaiado, a gente combina as coisas antes de gravar, a gente fica Uhum. horas assim se dedicando às pautas, Fazendo né? pauta, é. Eu também trouxe um autor chinês. Olha que legal, Que coincidência. Que né? Que coincidência. coisa, né? O meu é o lendário Lu Xun, né? Que é o grande autor do modernismo chinês aí. Tem Boa. publicação muito espaçada. Acho que a mais recente é uma reedição do Diário de um Louco. São os contos Hum. completos dele pela Carambaia. Saiu naquela edição numerada, agora Caramba, é, saiu na tá. Acervo, que é por onde eu vou Uhum. comprar, porque eu gosto muito, muito mais dos Muito Acervo do que boa. da numerada. Mas tem pela editora 34, tem pela editora da Unicamp, algumas editoras portuguesas também. E dá pra achar bastante coisa em português, com alguma facilidade. É um autor que eu sou muito curioso, né? Acho que a gente abriu há um tempinho considerável a porta da literatura do leste asiático, assim, a gente fez bastante coisa. E Verdade. aí eu fui desbravando e tive a leitura da Kanshui, né, recentemente, que eu Uhum. considerei um dos meus livros do ano. Então a vontade de ler Lu Xun já, tipo, já tá lá Muito no bom. alto. É só, sei lá, ter tempo, talvez. O bom é que tem, assim, 5.000 anos de literatura pra De descobrir, leve, né? porque cultura é incrível, né? Exato. Então, Muito bom. Lu Xun aí, ó. Fica a dica. Eu vou pôr. Eu acho que você já leu. Você já leu o Cartacaresco? O Eu acho que você leu Nostalgia. o Solenoide. Nostalgia. É verdade. Tô tentando Nostalgia. lembrar o nome do outro dele. O Solenoide tá na minha lista, o Nostalgia também, que tá, mas tá lá em cima, não vou pegar porque tá tenso. Saíram aqui no Brasil em edições recentes pela Mundarel. Edições bem simplesinhas, mas assim, eu gosto quando o livro é grande, de ser uma edição simples, porque eu acho uma delícia, assim, ó. Ó, É, delícia. Então, esse aqui tá na minha lista, todo ano o cara é cotado pra Nobel. É, acho que eventualmente acerta o tiro aí. Mas ainda não li nenhum dos dois. Mas é muito bem recomendado, todo mundo fala dele. Esse é um aqui que, quando eu falo assim, literatura romena, é o primeiro nome que aparece, normalmente. Então, tá na minha lista, mas não li ainda. O que você achou de Nostalgia? cara, nostalgia é uma experiência, de certa forma, é uma experiência sensorial também, Hum, que existe um. Você vai estranhar em boas partes, mas eu acho que quando você chegar ao final, você vai meio que caminhar, porque é você entra isso. no jogo. Você entra no jogo, exatamente. É uma literatura de jogo mesmo. Tipo, Entendi. não gamificada, né, no sentido Uhum, jogo passar fase, sim, mas existe uma série de mecânicas que ele se utiliza para passar a mensagem que ele quer passar, né? Que é não necessariamente uma mensagem no sentido de moral, uma mensagem no uhum, sentido literário mesmo, tipo, tá. de prender a sua atenção, de fazer com que você crie, né, uma relação com aquela história, né? Que você tenha alguma coisa para retirar dali do que só uma história com início, meio e fim. Então ele vai e Incrível. volta na memória, é uma parada muito onírica em certos momentos, meio bizarrão, mas é a pegada Legal. dele. Tá bom. Tem um quadrinho dele Ó. que vira e mexe tá em promoção, ele foi o roteirista e tem o desenhista que eu esqueci quem é, que se chama Travesti, saiu pela Veneta. Hum, Se você tiver acesso a esse quadrinho numa livraria, alguma coisa assim, você dá uma folhada, que ele é bem curtinho, você vai pegar mais ou menos a ideia o estilo visual dele. de como é o Tá estilão, bom. assim. É Bom bem, saber. Bom bem saber. onírico, assim. Eu acho bem maneiro. Bom, Da hora. eu com essas Muito paradas, bom. né? Exato. É, Tá dado. literatura de doido, né? É Exatamente. maluco. Exato. Achei que você ia curtir mesmo. Muito bom. Que mais? Eu vou agora com Michael Moorcock. Ele foi Hum, o escritor da saga de Elric de Melniboné, nossa que senhora. Elric de Melniboné é um dos grandes personagens, assim, dessa questão do, sei lá, meio que do anti-herói e tal. Hum, E dizem que, eu ainda não li, né? Mas muitos defendem que isso é meio que
o início do gênero Dark Fantasy, sabe qual é? E, Tá, ok. e aí, pô, eu já tinha lido os quadrinhos do Elric de maneira espaçada, até mostrei um que eu Uhum, peguei recentemente no último vídeo que eu fiz de quadrinhos, uhum. só que eu nunca tinha lido e ainda não li, né? Tá aqui. Nunca tinha lido os contos, né? As histórias que deram origem a isso. E quem tá lançando isso é a Pipoca Nanquim. Acho que são 3 volumes, a Pipoca Nanquim já lançou 2. Então estou muito ansioso. Mal patacão desse tamanho assim, cada Cada um. um? São Uf, muitas histórias. O cara escreveu muito. entendi. Caramba, muito E, bom. e é isso, tipo assim, é um dos personagens mais fascinantes, mais bem trabalhados da história dos quadrinhos, mais bem adaptados, assim. Uhum. Foge completamente da casinha em relação a várias questões sobre poder, luxúria, é, relações humanas das mais diversas formas, sabe? É bem interessante, recomendo os quadrinhos e tô ansioso para ler os livros que deram origem Muito bom, a esse mito, né? muito legal. Da Romênia, eu vou para a Holanda com o Peter Buchalda, enfim. Hoje eu peguei só os caras difíceis também, né, de falar. Exato. Porra, é foda. É, o Bonita Avenue, que eu já ouvi falar muito, muito, muito. Acho que inclusive a Camila Van Rodelford teve um texto sobre ele, que, se eu não me engano, foi o que colocou esse livro no meu radar. É, mas é uma saga familiar. E eu adoro livros de saga familiares, eu adoro saga familiares, assim, de mostrar gerações, de mostrar como é que né, o que fez o pai lá e vai impactar no tetraneto. Enfim, eu adoro essas coisas. Esse é o tipo de coisa que sempre me atrai numa história. Eventualmente eu vou fazer um vídeo sobre as minhas sagas familiares preferidas. Podem deixar aí, vocês têm livros de sagas familiares que vocês acham que vale a pena, porque eu tô sempre atrás de uma. E é por isso que esse aqui entrou na minha listinha. Colocam ele na mesma linha do Jonathan Franzen, do Philip Roth, do Houellebecq. Então, assim, eles dizem que ele tá num panteão muito alto hoje, porque é a literatura holandesa. Eu não sou uma grande conhecedora da literatura holandesa. Inclusive, eu acho que dentro dos nossos pontos cegos, eu diria assim, o norte da Europa talvez também seja um pouco ignorado no mercado como um todo, né? Noruega, Holanda, Finlândia. É, a gente tem outra coisa que vem pra cá, mas esse aqui saiu pela Alfaguara, então, e não faz muito tempo. Então, pelo menos a gente tem esse. Não sei o que é mais de bom, 2016. Não sei o que é mais bom de holandês que veio pra cá, mas a gente pode investigar também. O E é isso. único holandês que me marcou muito foi eu não sei se a pronúncia provavelmente está errada, é Toine Huysmans, que lançou o Nomar pela Kozak e foi reeditado, eu acho que também pela Ah, Kozak agora. ela vai trazer. Ela vai. Ela tá trazendo de volta, é verdade. Belíssimo livro. Bom trabalho. É um curtinho, né? Um fininho também. Isso. Eles estão trazendo. Inclusive, acho que já tá vendendo, viu? Se alguém tiver interesse, a Kozak. A gente já falou aqui, né? Pra quem não tá sabendo, a Kozak voltou nas mãos do Kozak apenas. Agora é só Kozak Edições. Lançando pedrada atrás de pedrada, tá? Só livro maneiro, Preparem os cara. bolsos. O trampo com o É, é Pasolini tá incrível mesmo. incrível, assim. Incrível. Então, eu recebo os e-mails dá até dó. Uhum. É triste ser pobre, mas enfim. O que mais? Cara, pra encerrar essa listinha de 5 nomes, eu trouxe Uhum. um que no começo não ficou no meu radar. Mas depois de 2 leituras que eu fiz, eu falei, pô, eu tenho que ler esse cara. Que é o William T. Vollmann, do Central Europa. Boa. No Grande começo, eu Central vi Europa. aquela. Eu vi a Companhia das Letras fazendo aquele belíssimo trabalho da teoria da ferradura, né? Metendo a foice e o martelo junto com a suástica, Hum. com uma águia ligando os dois. Aí eu falei, Cara. não, isso não tem como ser bom, né? Uhum. Só que eu li, nós lemos, né? As Benevolentes, do Jonathan Littell, Uhum. que tenho críticas, mas tenho comentários acerca da construção. Uhum. E li HHHH Uhum. do Laurent Binet. E os 3 autores, eles se citam o tempo todo nessas 3 obras. Não exatamente nas 3 obras, mas no contexto dessas 3 obras. Em Uhum. entrevistas, mesas de eventos literários, né? O Laurent Binet, ele cita no próprio livro HHHH. Uhum. E aí eu falei, pô,
se os três estão escrevendo, né, sobre essas personalidades nazistas na Europa, principalmente, ou casos da época da Segunda Guerra Mundial, enfim, e os três estão toda hora se referenciando, é porque alguma coisa tem nesse pagode. E Uhum. agora só falta o Central Europa Central. pra ler, né? Muito bom. Que Que é falam que é outro uma catatalzinho. experiência também, tá? Nível Dos cartaresco da vida. três, dos três, eu acho que foi o mais bem discutido no sentido de recomendação. Porque o HHH meio que veio e foi, né? Pelo que eu me lembro. Mas o Central Europa, eu tô ouvindo muita gente falar dele, na gringa principalmente. Ouvi muita coisa boa, de verdade. Sim. O HHH só serviu pra enriquecer a galera aí, né? Porque nos sebos vida fora, Não, lançou, sumiu, e foi isso. Agora, R$ 130 qualquer edição. na Tá boa, aí. né? Pagando Na, bem, porque. na boa. Então eu vou encerrar com um clássico, que é O Homem Invisível, do Ralph Ellison, nessa ediçãozinha belíssima da José Olímpio. O livro é de 50 e essa edição aqui é bem recente, acho que é de 2018. Bem recente, né? No mundo literário, acho que a gente pode dizer recente, né? E eu conheço muito pouco do livro, além do 2020, além do fato de que ele é uma grande obra sobre os negros nos Estados Unidos, que chamou muita atenção quando ele foi publicado, ganhou prêmios e colocou o Ellison no mapa, assim. É um homem, aqui diz assim, um homem negro no mundo, um homem negro rebelde no mundo moderno. Eu gosto da ideia. Eu gosto muito da ideia. E aí brinca com essa história de ser ou não um homem invisível, né? Como é que um homem que destoa de tudo pode ser ao mesmo tempo apontado e invisível. Eu gosto muito dessa ideia. Então, esse é um livro que está na minha estante desde que se lançou. E, obviamente, eu não li ainda. Mas eu tenho a sensação de que vai cair assim como uma luva, sabe? Eu vou ler, vou fechar e falar, puta merda. Sim. Realmente. Eu tô precisando de uma leitura dessa, sabe? Eu acabei de fazer meu ranking das minhas leituras, cara. Eu não tive nada assim, muito, Espetacular. sabe, uns 5 estrelas, assim, que você termina o livro, que você fala assim, porra, eu vou até ler de novo. Tem uns que dá vontade de fechar, abrir de novo e ler de novo. Eu cheguei perto, mas eu ainda não tive nenhum esse ano. Eu tô meio triste. Meio Ai, deprimente. eu fiz a saga do Vernon Subutex aí que me pegou, viu? Esse eu É, tenho. Só que, é. só que, porra, eu li os dois últimos livros no português de Portugal, né? Ousadia, ousadia. Muito bom. Pesado, pesado. Complicado. Ser poliglota é isso, né? É isso, tem que ser. Basicamente, né? É, É, é aquele, é quase um condicionário do lado. é aquele slang dictionary que Porra, e vai é que vai. tenso. Mas muito bem, esse é o nosso novo, né? Acho que é o nosso terceiro, Nunca Te Li, Sempre Te Amei. Contem pra gente se tem algum autor ou algum livro que você nunca leu, mas você sabe que vai cair como uma luva quando você lê. E a gente se vê no próximo. É isso. Fechou? E tchau. Tchau.